quero cumprimentar todos os professores da Escola Bíblica Dominical com a paz do Senhor. Estamos dando origem a mais uma lição do nosso trimestre, o segundo trimestre, que traz como título Os Valores do Reino de Deus, a relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo. E dando ênfase aqui a projeto Sala Abraão Digital. Ok, irmãos? Vamos estudar hoje a lição de número 8, que traz aí como título Sendo Verdadeiros. Então, é bastante sugestiva esse título, né? Sendo Verdadeiros. E aí eu queria passar para os irmãos um método didático eficiente. Esse método didático, ele é dividido em 3 partes: introdução, desenvolvimento e conclusão. Na introdução, nós citamos alguns versículos ou uma visão panorâmica da lição. E citamos aí também o objetivo geral da lição. No desenvolvimento, que é a maior parte dos nossos estudos, nós aprofundamos mais os versículos, ou seja, nós cavucamos mais, né, os assuntos. A maior parte do estudo é do desenvolvimento. Citamos aí mais versículos, aprofundamos os versículos e os assuntos, os textos e os contextos também. E na conclusão nós concluímos e deixamos no ar algumas perguntas para os alunos responderem em casa, pesquisarem em casa, refletirem, meditarem, para que desenvolva nele um gosto mais pela palavra de Deus. Então aí nós temos introdução, desenvolvimento e conclusão. E na conclusão nós colocamos alguns questionamentos para que o aluno possa buscar em casa, procurar aprender mais, procurar desenvolver mais o seu aprendizado. Então esse método facilita tanto o professor na explanação dos ensinos dele, da aula dele, como também facilita o ensino-aprendizagem. É um recurso didático que ele é muito eficaz para o aprendizado dos alunos. Ok, irmãos? Então vamos dar início aqui à introdução. Na introdução nós vamos aqui colocar para os irmãos aí o objetivo geral. O objetivo geral dessa lição é os ensinamentos de Jesus dito lá no monte, no Sermão do Monte, tem por objetivo fazer com que nós sejamos seguidores de Cristo, comprometidos com a sua palavra, com a sua justiça, com os seus ensinos, e buscando ser aprovado por Deus e não pelos homens, e ainda fugir da hipocrisia. Essa palavra hipocrisia ela aparece várias vezes no estudo nosso, na nossa lição, porque é uma palavra-chave, é um conceito-chave para nós entendermos a lição. No dicionário Saraiva, ela aparece assim, define-se, né, a palavra hipocrisia como sendo uma arte, uma habilidade para imitar a fala, gestos e o comportamento de uma pessoa. No dicionário Saraiva. A palavra hipocrisia, ela surge no século V a.C. na Grécia, no teatro grego, onde homens se vestiam de mulheres, andavam como mulheres, falavam como mulheres, se comportavam como mulheres, pensavam como mulheres, agiam como mulheres, porém eram homens. Então, irmãos, nunca um homem, se ele se vestir como mulher, andar como mulher, pensar como mulher, agir como mulher, falar como mulher, jamais ele será uma mulher. Aí cabe a palavra hipocrisia. É por isso que lá em Gênesis capítulo 1, versículo 27, diz lá: E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Então tudo que estiver fora deste versículo, relacionado a gênero, é hipocrisia. São verdadeiros hipócritas. O Sermão do Monte, irmãos, é um sermão que ele é ético e doutrinário. Ele é ético por quê, irmãos? Porque ética, essa palavra vem de ethos, do grego, que significa o bom comportamento social. O cristão ele deve ter um bom comportamento social.
Na sociedade onde ele anda, ele tem que ter um bom comportamento, ele tem que ter caráter de crente, ele tem que ter atitudes de crente, ele tem que ter atitudes de quem está indo para o céu. Por isso que implica muito no testemunho dos crentes nessa sociedade. E também tem a parte doutrinária, porque a doutrina do Sermão do Monte é uma doutrina para todos os povos e todas as culturas, porque serve para todas as culturas. Jesus não muda, serve para todas as culturas. É um sermão doutrinário e também um sermão ético. Quando Jesus ele vai para o Sermão do Monte, ali não tem escriba, não tem fariseus, não tem saduceus, só tem quem? Os discípulos. Então ele vai falar com os discípulos. Ele vai mostrar como deverá ser a conduta dos discípulos, como deverá ser o caráter dos discípulos, como deverá ser o comportamento desses discípulos, o testemunho desses discípulos frente a uma sociedade israelita. E serve para eles lá e também para nós, por extensão a nós, a igreja. Esse ensino que Jesus dá para esses discípulos, Jesus chama eles num particular. Jesus está chamando todos os discípulos de um particular e está chamando todos nós também no particular. O Sermão do Monte é como um espelho, que quando eu coloco na minha frente, ele vai refletir realmente como eu estou na obra de Deus, como eu estou na presença de Deus, o que eu estou fazendo na obra de Deus, se está sendo por sinceridade, se está sendo um trabalho verdadeiro, se está sendo um trabalho que tenha honestidade, sinceridade ou não. O crente tem que ter identidade. E nessa identidade que ele tem que fazer as coisas certas, porque nós estamos fazendo para aquele que é o dono dos céus e da terra. Em Hebreus, o escritor aos Hebreus, capítulo 13, versículo 8, ele diz assim, que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então o mesmo Jesus que escreveu o Sermão do Monte para os discípulos é o mesmo hoje e será eternamente. Ele não mudou nada. Ele continua dizendo que nós temos que ter um caráter cristão, que nós temos que ter um pensamento cristão, que nós temos que ter um comportamento cristão, atitudes cristãs. Nós temos que ter um testemunho cristão nessa sociedade corrompida. No Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 1, Jesus faz um alerta. Qual alerta que Jesus faz? Cuidado com a hipocrisia dos fariseus. Por que Jesus fala isso? A hipocrisia dos fariseus. Os fariseus tinham uma vida centrada na aparência e na religiosidade. Eles não conseguiam cumprir os mandamentos, a lei de Moisés não conseguia cumprir, mas eles queriam que as pessoas cumprissem. Eles colocavam um fardo muito pesado nas pessoas. Então eles tinham só a religiosidade. E Jesus vai chamá-los de hipócrita. Porque eles só pensavam que a lei era dada para ser cumprida na íntegra. E ainda, eles aumentavam mais ainda o peso dessa lei para que as pessoas cumprissem. Mas eles mesmos nem cumpriam, eles não conseguiam cumprir. Eram chamados de hipócritas. Então aqui, irmãos, eu estou aqui encerrando aqui a minha introdução. Mas nós vamos entrar agora no desenvolvimento, que é a parte mais centrada, a parte que tem o corpo maior do nosso estudo. E aí vai ter mais versículos, aprofundar os versículos, ok? Nós vemos aí, Jesus tem 3 atributos, irmãos: onisciência, onipotência e onipresença. Na onipotência de Jesus, ele tem todo o poder nos céus, na terra e embaixo da terra. Na onipresença de Jesus, ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. E na onisciência de Jesus, é o que nós queremos destacar agora, ele sabe de todas as coisas. A onisciência de Jesus também se manifesta no Evangelho de João. João capítulo 1, versículo 43 a 50, diz assim: no dia seguinte que Jesus ia a Galiléia, e achou Felipe e disse-lhe: segue-me. Felipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Felipe achou Natanael e disse-lhe: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e de quem
escrever os profetas: Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Felipe: vem e vê. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse-lhe: eis aqui um verdadeiro israelita onde não há dolo. Disse-lhe Natanael: de onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse-lhe: antes que Felipe te chamasse, te vi eu estando debaixo da figueira. Natanael respondeu e disse-lhe: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus respondeu e disse-lhe: porque te disse, te vi-te eu debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que estas verás. Esse encontro de Felipe e com Natanael, os irmãos percebem que Felipe achou Natanael, só que Jesus tinha achado Felipe. E Felipe disse para Natanael: achamos aquele de quem escreveu Moisés e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. E Natanael, com todo o preconceito que ele tinha de Nazaré, porque era uma cidade pobre, disse: mas virá alguma coisa boa de Nazaré? E Felipe disse: vem ver. E Jesus, quando viu Natanael, ele disse: eis aí um varão israelita onde não há dolo, não há fraude. E Natanael disse para Jesus: mas de onde me conheces tu? E Jesus disse: antes que Felipe te chamasse, te vi eu estando debaixo da figueira. E nesse exato momento, Natanael chama Jesus de Rabi, que é mestre, filho de Deus e rei de Israel. Mudou todo o preconceito que ele tinha de Jesus. Mas sabe por quê, irmãos? No massacre que teve de Herodes, quando deu o decreto para matar todas as crianças do sexo masculino em Jerusalém, Herodes ia entrar com o exército e ia matar todas as crianças, porque ele sabia que tinha nascido um rei que ia competir com ele, né? E ele queria eliminar este rei. E aí ele deu o decreto para que todas as crianças do sexo masculino que tivessem até 2 anos, seriam mortas. E as 3 únicas crianças que escaparam dessa matança foram Jesus, que Maria e José o levou para o Egito, Natanael, que a mãe dele escolheu ele debaixo de folhas de figueira, e João Batista, a mãe dele, o levou para o deserto. Esse Natanael era criança, e a mãe dele escondeu ele debaixo de folhas de figueira. E disse para o Natanael: você não sai daí para nada, espere eu te chamar. Quando eu te chamar, você pode sair daí, mas enquanto eu não te chamar, você não sai. O exército romano entrou, matou as crianças, todas as crianças, saiu. Quando ele sai, a mãe de Natanael tira ele das folhas de figueira, debaixo dessas folhas, e diz a Natanael: você não diga isso para ninguém, esse é um segredo meu e seu. Você não diga que você ficou debaixo dessas folhas, porque vão achar que você é o Messias e vão te matar. Passado muitos anos, é nesse momento que Jesus encontra com Natanael. Encontrando com Natanael, esse segredo só Natanael e a mãe dele sabia. E Jesus, com a sua onisciência, revelou, dizendo: antes que Felipe te chamasse, te vi eu estando debaixo da figueira. É por isso que ele vai dizer agora para Jesus: Rabi, que é mestre, tu és o rei de Israel, tu és o filho de Deus. O preconceito mudou agora, porque Jesus revelou algo que só ele e a mãe dele sabia. Essa é a onisciência de Jesus. Jesus sabe de todas as coisas, irmãos. Nós, enquanto igreja, como servos de Deus, temos que fazer as coisas com sinceridade. A obra de Deus é muito séria, nós precisamos fazê-la com sinceridade. Precisamos fazer dela com verdade. A nossa lição diz para nós sermos verdadeiros. Temos que ser verdadeiros na casa de Deus e também na sociedade. Sermos verdadeiros, sinceros, autênticos, tendo um caráter cristão, porque a sociedade está observando o nosso comportamento, o nosso caráter e a nossa conduta. Agora, quando fazemos a obra de Deus pensando apenas em aplausos, status, vanglória, nós já estamos reprovados. Tem alguns crentes, irmãos, que acham que ele vai receber galardão de Deus pelo tempo de casa. Ele tem 50, 60 anos de crente,
Ele acha que o galardão dele vai ser muito grande, porque o tempo que ele tem de casa é muito grande. Muitas vezes, irmãos, tem irmãos, irmãs, que ficaram na obra de Deus 2 anos apenas, trabalhando na obra de Deus, e partiram para a eternidade. E o galardão dela será maior do que muitos pastores, porque nesses 2 anos ela agiu o tempo todo com fidelidade à obra de Deus, com amor à obra de Deus. E o galardão dela será maior, porque o galardão não é entregue por tempo de casa, mas sim é entregue por fidelidade à obra de Deus. Amém, irmãos? Vamos continuar aqui o nosso desenvolvimento. O verbo hebraico para generosidade é gamal. Significa repartir, fazer algo para alguém. Então, o gamal, esse verbo tem que estar na nossa vida. Nós temos que, ao receber uma bênção de Deus, se nós pudermos repartir essa bênção, será muito bom, porque isso prova que nós amamos o nosso próximo, queremos bem o nosso próximo, temos empatia pelo nosso próximo, temos altruísmo, porque o altruísta é o contrário de egoísta, porque o egoísta só pensa nele, o altruísta não, ele pensa no bem coletivo. Os espíritas, os kardecistas, os espíritas, eles fazem boas obras para alcançar a eternidade, para alcançar o céu, a salvação. E nós crentes, irmãos, se nós somos salvos, nós temos que fazer boas obras. A Bíblia diz, aquele que pode fazer o bem e não faz, peca. Então nós temos por obrigação, irmãos, fazer as boas obras também. E a gente lembra, irmãos, do Monte Hermon. O Monte Hermon é um monte que ele faz fronteira lá em Israel com a Síria e com a Jordânia. Ele tem aí mais ou menos aí 3.000 metros de altitude. No cume do monte tem muita neve. Essa neve derrete e forma o Rio Jordão. O Rio Jordão ele vem em forma Águas de Merom. Águas de Merom é um lago que tem 3 metros de largura por 3 metros de comprimento. Ele é rasinho. Mas depois que ele enche Águas de Merom, ele continua o seu percurso e forma o Mar da Galileia. O Mar da Galileia, ele tem aí mais ou menos aí 20 quilômetros de comprimento, por 12 quilômetros de largura, 50 metros aproximadamente de profundidade, 22 espécies de peixe. Nos relatos bíblicos, o Mar da Galileia aparece muitas vezes nos relatos bíblicos. Mas o Rio Jordão, depois que ele preenche o Mar da Galileia, ele continua o seu curso e vai formar o Mar Morto. O Mar Morto tem aí mais ou menos 76 quilômetros de comprimento, por 18 quilômetros de largura aproximadamente, e tem 400 metros de profundidade. A maior depressão do planeta Terra está no Mar Morto, 400 metros abaixo do nível do mar. Não tem vida alguma, o nome já diz, Mar Morto. Não tem algas marinhas, não tem nenhuma espécie de peixe, porque ele está morto. Ele recebe água do Mar da Galileia, mas ele não reparte com ninguém. Ali evapora-se mais de 600 milhões de metros cúbicos de vapor por segundo. É muito vapor com sal. E aí a gente fica pensando, irmãos, o Mar da Galileia, ele manda água para o Mar Morto, mas o Mar Morto não manda água para ninguém, evapora, porque ele está morto. É como alguns crentes que recebem bênçãos de Deus e não dividem com ninguém. A nossa lição fala de esmolas, de ajudar o próximo. E tem crente que recebe e não manda para ninguém. Sabe por quê? Porque ele está morto. Ele está morto, simplesmente. E aí, por esse processo todo, Deus vai fechar ali a torneira. Deus vai fechar as bênçãos, porque ele não divide com ninguém. Então, essa analogia do Mar Morto, do Mar da Galileia, do Monte Hermon, cabe muito bem
há muitos crentes hoje, irmãos. Pensemos no Mar Morto, pensemos no Mar da Galileia, pensemos no Rio Jordão. No Evangelho de João, capítulo 18, versículo 37 a 38, diz assim a palavra de Deus: Disse-lhe, pois, Pilatos: Logo tu és rei? Jesus respondeu: Tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Pilatos, irmãos, interrogando Jesus, porque Jesus, ele é a verdade. Nossa lição diz que nós temos que ser verdadeiro. E verdadeiro é quem anda com Jesus e cumpre o que Jesus manda. Ele se torna também verdadeiros porque nós somos cristãos. E cristãos são aqueles seguidores de Cristo, ou também chamado pequenos Cristos. E Pilatos ali, conversando com Jesus, diz: Tu não é o rei dos judeus? Jesus diz: Tu dizes, para isso eu vim. Mas Jesus, irmãos, ele é muito, ali eu me admiro muito a humildade de Jesus, porque Jesus poderia dizer: Eu sou o rei dos judeus, eu sou o rei da terra, eu sou o rei do universo, eu sou o rei dos reis. Não, Jesus diz: Tu dizes, para isso eu vim. E Jesus vai falar que ele é a verdade. E Pilatos vai dizer o seguinte: Mas o que é a verdade? Ele pergunta para Jesus o que é a verdade. Ou seja, ele está na frente da verdade absoluta e perguntando o que é a verdade. E Jesus vai ignorá-lo. E tem razão, Jesus tem que ignorá-lo mesmo. Porque foi uma pergunta capciosa que ele fez com Jesus. Porque lá em Lucas capítulo 7, versículo 17, diz a palavra de Deus que a fama de Jesus percorria toda a Judéia e toda a terra circunvizinha. Pilatos era governador da Judéia. Se ele era governador da Judéia, a fama de Jesus corria toda a Judéia, ele sabia quem era Jesus. Ele sabia que Jesus era a verdade, ele sabia que Jesus era o rei dos reis, ele sabia que Jesus curava enfermos, sabia que Jesus expulsava demônios, ele sabia que Jesus salvava, ele sabia que Jesus é o Filho de Deus, ele sabia de tudo isso. Mas ele faz uma pergunta capciosa, Jesus nem responde. É como assim, irmãos? Eu vou dar um exemplo. Os irmãos me veem evangelizando nas praças, me veem evangelizando nos ônibus, nos transportes públicos, né? Me veem evangelizando no trem. Os irmãos me veem evangelizando nas ruas, nas penitenciárias, me veem evangelizando nos hospitais. Aí os irmãos encontram um dia comigo e falam: O irmão evangeliza? Sendo que eu sei que os irmãos estão me vendo evangelizando. É por isso que Jesus o ignorou. Mas Jesus é a verdade. E todos que seguem Jesus têm que seguir também a verdade. Deus não é como um homem que olha a aparência, irmão. Deus olha o coração do homem. Veja que quando Samuel, que chega lá na casa de Jessé, Samuel chega lá, todos os irmãos de Davi estão lá. Todos estão lá. E aí chega-se ali Samuel, que era profeta, sacerdote e juiz. A nação estava tão desviada dos caminhos de Deus que não tinha ninguém ali. Deus olhou dos céus à terra, não tinha ninguém para ser sacerdote. Então ele colocou Samuel. Não tinha ninguém para ser juiz. Colocou Samuel. Não tinha ninguém para ser profeta. Colocou Samuel. Então Samuel tinha 3 ministérios. Homem de Deus, irmão. Mas quando ele vai na casa de Jessé, Deus manda ungir o futuro rei de Israel. Ele olha o Eliabe, pela altura dele, pela estatura dele, fala: esse é o futuro rei de Israel. Ele já vai na direção para ungir. E Deus fala: não é esse aí não, Samuel. Você olha a aparência, olha o coração. Aí Samuel mandou vir o Abinadab. Abinadab também foi reprovar. Não é esse. Aí vem Jonatas. Deus vai reprovar Jonatas também. Não é esse. Aí vem o outro, Radai. Também não é o Radai. Samá. Também não é o Samá. E vem aí Ozem. Também não é Ozem. Então todos os filhos de José
passaram ali. E nenhum deles era o futuro rei de Israel. Mas aí Samuel pergunta para Jessé: tem mais algum aí de seus filhos? E aí Jessé fala: o menor, que era Davi. E Samuel ungiu ali Davi como futuro rei de Israel. Ou seja, enquanto Samuel está olhando as aparências físicas, Deus está olhando o coração. É o que Deus faz com a gente, irmão. Deus olha o nosso coração. Deus olha a nossa sinceridade, a nossa verdade na obra de Deus. Então eu digo para os irmãos que quando terminar o trimestre, acredito que nós vamos estar mais crentes do que quando começamos. Porque são palavras de Jesus. E aí, irmãos, essa questão de olhar o coração, nós sabemos e percebemos, irmãos, que Samuel representava quem? O ministério. Samuel, profeta Samuel, representava o ministério de Deus na época. E ele errou. Ele errou na separação do rei de Israel. Ele representava o ministério na época. E hoje, irmãos, muitas vezes o ministério erra na separação de obreiros. Então, muitas vezes, tem obreiros que não têm uma capacidade de estar na frente do trabalho, mas é separado. Porque olham aparências físicas, aparências econômicas, aparências catedráticas, culturais, mas não olha muitas vezes a chamada de Deus. O que aconteceu com Samuel é que ele olhou a aparência dos homens, olhou a aparência dos filhos de Jessé, mas tinha um menor que não tinha aparência nenhuma, não tinha nem tamanho, mas era o futuro rei de Israel que Deus queria. E aí nós vamos caminhando para a conclusão, irmãos. A conclusão, eu quero deixar aqui Tiago 1,27. A religião pura e imaculada para com Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e da corrupção deste mundo. Então, a nossa lição aborda a questão das viúvas e dos órfãos. Eu disse para os irmãos que no começo, a conclusão, a gente deixa para os alunos, para eles pensarem nessa questão, né, em algum momento da aula, numa reflexão, numa meditação, para que eles vão para casa pensando na lição. Aí eles vão estudar mais, vão meditar mais, vão pensar mais nesse assunto. São muitas vezes perguntas que nós deixamos no ar, na lição. E aí, deixando essas perguntas no ar, o aluno vai procurar aprender mais. É uma forma de didática, deixando eles curiosos. Então, na conclusão, além de nós concluirmos a lição, nós deixamos no ar, para que eles possam ir atrás, eles mesmos, porque eles têm que ter, irmãos, autonomia do conhecimento. Isso, dentro da didática, isso corresponde muito aos nossos ensinos. Ele tem que ter autonomia do conhecimento. Ele tem que saber pesquisar, tem que saber ir atrás do resultado. Muitas vezes não só ouvir, mas pesquisar e chegar a aprofundar mais. E dentro deste pensamento das viúvas, irmãos, e dos órfãos, a lição aborda tanto as viúvas quanto os órfãos. E o nosso Deus é Deus dos órfãos e também Deus das viúvas. Nós vemos aí muitas situações dentro do meio evangélico de viúvas que não estão sendo assistidas e nem órfãos que não estão sendo assistidos. E aí a gente fica perguntando, nós temos que ter, irmãos, empatia. A lição mostra-nos que nós temos que ser verdadeiros, autênticos. Nós temos também que ter empatia pelas pessoas. Temos que nos posicionar diante daquele espelho, que é o Sermão do Monte. Como está a nossa atitude e nossa decisão? E aí eu quero deixar tanto para os professores nesta aula, quanto para os alunos na sala de aula, que se for abordada essa questão dos órfãos e viúvas. Quantos são? Quanto nós temos na nossa igreja de órfãos e viúvas? Eles estão sendo assistidos? Eles estão sendo visitados?
Qual é a situação deles? Porque o nosso Deus é Deus dos órfãos e das viúvas. Será que nós, sendo autênticos, verdadeiros, nós sendo tendo a verdade do Evangelho, o amor ao próximo, nós não se preocupamos com eles? Quem são eles? Onde eles moram? Eles estão frequentando a igreja? O que eles estão precisando? É que nós estamos aí compartilhando com os irmãos este pensamento, e os irmãos podem compartilhar também com os alunos na classe. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos. Quero agradecer aqui também o superintendente da escola dominical, o pastor Renato, pastor Ferreira também, por esse convite feito à minha pessoa. E até a próxima, irmãos. Deus abençoe a todos e que dê uma ótima aula aos nossos alunos que eles merecem. Amém? Amém. Deus abençoe.